Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou falar sobre esse site essencial para você, estudante da Palavra de Deus. É importante salientar que, embora nesse site tenha inúmeros recursos, nem sempre as pessoas sabem lidar com tais informações. Quando eu estudei epistemologia da didática, eu aprendi que é necessário fazer o seguinte: diante de tantos dados, e a gente sabe que os dados vão se multiplicando anos após anos, a gente precisa pegar esses dados e transformá-los em informações. Por sua vez, pegar essas informações, transformá-los em conhecimentos. E, por fim, pegar os conhecimentos e transformá-los em projetos. É isto mesmo, é uma etapa. Dados, informações, conhecimento e projeto. Nem sempre, como eu disse, as pessoas sabem lidar com as informações. Vou dar um exemplo. Faça uma pesquisa sobre tal assunto. A pessoa digita na internet e aparece um monte de site e ela fica perdida, confusa, não sabe qual site é aquele confiável. Ora, isso a gente pode trabalhar a partir do momento que você vai estudando, entende que você precisa ser um leitor responsável, que tem que fazer uma leitura sistemática, criteriosa, cuidadosa, que precisa, inclusive, caso não saiba, aprender a ler. Como assim aprender a ler? Quando você pega um texto em língua portuguesa, leu uma folha, duas folhas, três folhas, e terminada aquela leitura, não entendeu bulufas, absolutamente nada, isto é um indício de que você não sabe ler. Não sabe ler adequadamente. É o que a gente chama de analfabeto funcional. Lê, mas não entende. E o analfabetismo funcional, ele vai adentrar para o arraial religioso. No meio evangélico, por exemplo, vai haver muita gente desse contingente maior, que, nessa população brasileira, que lê, mas não entende. É por isso que a Bíblia fala sobre pastores e mestres. A ideia ali é pastores que ensinam, não são duas classes ou duas categorias, dois ofícios, mas pastores que ensinam. Estou fazendo referência ao texto de Efésios, lá no capítulo de número 4. Mas os pastores, eles precisam ensinar. E cabe a este pastor, ou melhor, aos pastores, ensinar o povo de Deus. Quando não há o ensino bíblico corretamente interpretado, o povo padece, vai sofrer tremendamente. Isto se observa porque a gente chegou a uma situação que eu chamo de um balaio de gato. É uma confusão só. Acontece que não precisa ser assim. Por mais que esteja deste modo, pode melhorar. Melhorar à medida que cada um assume a sua responsabilidade como um leitor responsável e, sobretudo, como um intérprete de igual modo responsável. Em relação à questão de livros, etc. e tal, não me impressiona mais a quantidade de livros. Por causa de quê? A pergunta não deve ser quantos livros você tem. Eu, particularmente, eu tenho centenas e centenas de livros. Mas não é por aí. A pergunta mais apropriada seria: quais são os livros que você tem? E eu posso dizer que, dentro da área teológica e missiológica, eu tenho todos os livros, digamos, elementares, aqueles que são primários, que fazem com que eu venha ler, estudar, meditar e pesquisar. Tudo que é necessário dentro do ramo da teologia, eu tenho. Ainda assim, de tempo em tempo, eu vou lá e adquiro livros contemporâneos que vão
me ajudar, porque há uma revisão, há um aprimoramento e uma necessidade de novas obras para que venham trazer luz sobre essa temática teológica, da qual eu aprecio bastante. Quando eu falei numa apresentação sobre o Centro Bíblico, o site se encontra aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira, você pode, então, acessar esse recurso de muito material mesmo. Nessa parte aqui, nós temos a parte que eu quero mostrar mais embaixo, só para você ter uma ideia, fala assim: bem-vindo, já traduzindo ao centro bíblico ou ao eixo bíblico, eixo é aquela parte central, ok? Que oferece ferramentas de estudo temático em grego e hebraico, além de concordâncias, comentários, dicionários, sermões e devocionais. Você que se interessa pela Bíblia, pelo ensino da palavra de Deus, se tem um notebook ou ainda um celular, que é um mini computador em mãos, você tendo internet, você vai fazer um proveito dessa verdadeira biblioteca na palma da sua mão, caso esteja no celular, ou diante de si, por exemplo, através de um notebook ou computador. Vai ter tudo isto e muito mais. Basta? Não, porque é necessário fazer uma leitura correta. É preciso pegar todos esses dados e transformar em informações. As informações em conhecimento, conhecimento em um projeto. É um caminho árduo, leva bastante tempo, porém é grandemente recompensador. A gente vai ter, entre algumas coisas, em relação aos recursos, atlas, bíblias, comentários, concordâncias, devocionais, dicionários, enciclopédia, textos em grego, hebraico, interlinear, várias versões ou traduções de bíblias, diversas línguas e dialetos, quase que uma centena, tudo à sua disposição. Livros evangélicos ou gospel, conforme aqui você vai ver. Enfim, estudos bíblicos, sermões, como já falei, assuntos, ou seja, são tópicos específicos sobre esse ramo vasto da Bíblia e teologia. Você pode ter tudo isto diante dos seus olhos ou na palma da sua mão, desde que, naturalmente, tenha uma internet e possa desfrutar dessa oportunidade. Lembrando que, no tocante à Bíblia, a Reforma Protestante levantou aquela bandeira de que todos nós temos acesso às Escrituras, podemos acessar as Escrituras. A gente pode fazer o que a gente chama de livre exame das Escrituras. Toda pessoa, seja ela um pastor numa igreja local ou um membro de uma igreja ou da mesma igreja, ele pode acessar a Bíblia. A Bíblia não é apenas para especialista, pelo contrário, é para todas as pessoas. Mas acontece que tanto o pastor, que é o líder da igreja local, quanto o membro da mesma, não pode ser leviano, tem que ser um leitor responsável e um intérprete também. A gente fala sobre o livre exame das escrituras, mas não possibilita e fleta com a livre interpretação das escrituras, que são coisas bem diferentes. O fato de eu acessar a Bíblia é uma coisa, lê-la é uma coisa também, mas eu interpretar segundo o meu capricho, segundo o meu bel prazer, conforme eu bem entender e não estou nem aí para o que a Bíblia realmente diz, e isto não convém a um leitor crente, piedoso, temente ao Senhor, alguém que realmente deseja assimilar a palavra de Deus. Vou apresentar, entre outros recursos, de uma forma mais devagar, para que você possa ver
Nessa parte superior, nós temos algumas Bíblias. Eu cliquei na NVI, Nova Versão Internacional. Como estava a identificação como Gênesis 1, ela vai me dar a Bíblia na versão NVI. NVI. Quando eu volto aqui, você pode ter nessa versão e nova tradução viva. Observe até então duas versões. Mas você reparou que aqui, ó, tem muito mais versões, a King James, entre outras coisas. A maioria aqui são Bíblias, a princípio, em inglês, que é traduzida pelo site. Eu não sei se você está conseguindo ver, mas aqui perto da minha foto, digo, desse vídeo onde eu apareço, tem a opção traduzir sempre do inglês. Traduzir, né, do inglês para português. E vai aparecer, e por isso você vai ver desta forma. Mas você vai ver aqui ó, uma Bíblia aramaica. Olha só que coisa maravilhosa. Bíblia. A Bíblia, que é a Peshita, que é uma Bíblia em aramaico, que foi traduzida. Que coisa boa. Bíblia Sagrada Peshita traduzida. Muito bom mesmo. Para quem se interessa pela Bíblia e ama a palavra de Deus, por quê? Antes mesmo de amar a palavra de Deus, ama o próprio Deus da palavra. A única razão de eu ter investido milhares e milhares de reais em livros para formar a minha biblioteca não foi necessariamente um amor a, a, a mim mesmo, no sentido de demonstrar uma certa, entre aspas, erudição, saber, conhecimento, etc. e tal. Nada disto. O fato de eu ter investido milhares e milhares de reais ao longo da minha vida cristã na aquisição de livros, que são todos, todo tipo de investimento em torno da palavra de Deus, foi justamente por amor à palavra. Consequentemente, ou antes disto, por amor a Deus, ao Senhor da palavra. Porque a gente vai tendo não apenas uma admiração, mas um senso tão aguçado da responsabilidade de ouvir cuidadosamente o que Deus tem a dizer, para poder então compartilhar com as outras pessoas a mensagem divina e não aquilo que a gente acha que seja a mensagem. A gente vai então fazer um investimento em vida, ou seja, não apenas na minha vida, mas investir na vida de outras pessoas. Nunca a aquisição com livros é um gasto, e sim um investimento. Investimento em vida, porque a gente lida com o ser humano, como ser humano de carne e osso, a gente sabe muito bem a importância da vida. E a vida, ela ganha realmente um significado maior quando nós temos uma vida em Deus, porque nele nós existimos, nos movemos e vivemos. Além dessas versões, eu vou começar aqui, como ainda a referência está aqui em Gênesis 1, versículo 1, se você clicar embora você tenha uma seta que você pode avançar, mas se você clicar em Strong, você vai ter vários recursos, é o léxico de Strong. Ele vai te colocar o texto em hebraico, entre parênteses aqui, nós temos a transliteração e vai dar toda a informação. Por exemplo, o B, este que está marcado, está, portanto, identificado aqui para você, é uma preposição. Essa preposição B, ele pode ser em, com, no, por, pelo. Se aplica tanto a preposição no grego quanto no hebraico. Mas fiquemos com esta informação. Depois nós vamos ter, depois dessa informação aqui, tem uma barra,
e vai dizer que é um substantivo aqui, ó. O substantivo está aqui. Tem que saber fazer a leitura, tá? O substantivo está aqui. Primeiro, tem a preposição be. Segundo, nós temos o substantivo. É um substantivo feminino singular. Dá toda a informação, que pode ser traduzido como primeiro, começo, melhor, chefe e assim por diante. Dentro desta informação do léxico de Strong, nós vamos ter, você pode clicar, ó, 7.225. Clicou e vai, olha só o que vai acontecer. Vai jogar para Reshit. Lembra que B, embora a gente fale assim, Bereshit, B é uma preposição, estava separado por uma barra, depois nós temos o substantivo. Aqui você tem a classe gramatical, substantivo feminino, Reshit, a questão da soletração que vai ser naturalmente em inglês, a definição, vai ter uma concordância onde se encontra o termo. Vou dar um exemplo aqui. Ah, uma outra coisa, a concordância exaustiva vai jogar para a palavra Roshi. Roshi é começo, chefe, pode ser cabeça também. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Porque é que nem a palavra assim, pedra, pedreira. A pedreira vem de pedra. Reche vai vir de roche. E tudo isso você vai ter a informação. A informação é melhor, os dados. Você que vai ter que transformar esses dados em informação. E existem outros empregos de aqui, ó, em Gênesis 49, versículo 3, vai ter expressão Bereshit e não Bereshit. Aqui é um verbo conjuntivo. Vou marcar aqui para você. Onde está marcado, note aqui onde está o mouse, é um verbo conjuntivo, que é um verbo com um chevá que tem um som de V. Esse V é a nossa conjunção E. E como é que traduziu? Olha só, aqui. Bereshit. E o princípio. Você vai ter essa expressão em Gênesis 49, 3. Você vai ver Reshit. Olha só aqui, ó. Em Gênesis, Êxodo, melhor dizendo, 23, versículo 19. Aqui a ideia de Reshit é o primeiro, conforme uma das versões, você deve trazer as primícias escolhidas, ou ainda, na King James, vai falar, você deve trazer o primeiro dos frutos, o primeiro dos primeiros frutos, ou, nesta outra versão, você vai trazer, que é uma Bíblia interlinear, a primeira escolha do seu fruto. E a gente vai ter mais recursos, além do Strong, a gente vai ter esse autor aqui, que vai nos dar mais informações gramaticais. E olha só a infinidade, o número, isto é, a quantidade de referências, de aplicações, somente a partir de um versículo e de uma forma específica de uma expressão em hebraico, Bereshit. É pano para manga, é muita coisa para você trabalhar, muita coisa mesmo. Olha só, vai ter a concordância exaustiva de Strong, já tem lá o léxico de Strong, Orochi, o primeiro em lugar, tempo, ordem, posição, primícia, pode ser cabeça também, tem as formas de transliteração, vou até lá embaixo, olha só, quanta coisa boa, coisa que você pode usufruir, desde que tenha uma internet, antes disto, um celular ou notebook e computador, se não, e estes providos de uma internet. Vou voltar aqui para mostrar um outro recurso, a gente já viu o léxico, para que você que está me acompanhando. Eu fui,
eu fui primeiro aqui, eu fui de trás para frente. Tem o léxico, que a gente já viu, mas de uma forma, você pode ver, é dessa forma aqui, este é um outro léxico, ó, que você vai obter. Lembrando que a tradução para o inglês, do inglês para o português, pode, às vezes, colocar um uso não adequado. Tem que ter bom senso, que nem sempre traduz corretamente, da melhor maneira possível ou com exatidão. Mas muitas delas, em termos vou dizer aqui, estou mostrando, aqui vai ter muito, vai ter um site que vai ter propaganda. A propaganda apareceu, eu botei lá para baixo, Hachamai. Se você clicar aqui, ó, os céus, 8.064, eu cliquei, 8.064, onde é que vai jogar? Dentro desse léxico. Você vai lá e você vai ter, novamente, a concordância exaustiva, todo aquele material conforme eu mencionei agora há pouco. Isso na área de léxico ou de dicionário. E o texto interlinear? Interlinear, você vai ter aqui. Clicou interlinear. Vou manter sempre Gênesis 1:1. Você vai ter acima a transliteração. No meio, em negrito, você vai ter o texto hebraico, ok? E embaixo você vai ter o texto que está em inglês. Você querendo, você vai aqui, ó. Eu vou clicar com o mouse, eu tô com o mouse, cliquei com o dedo direito, ó, no lado direito do mouse, eu dei um clique, apareceu para mim traduzir para o português. Traduzir para o português, deixei por conta, olha, a página já atualizou. No início, criou Deus os céus e a terra. É um recurso que você tem à sua disposição, mas que você pode utilizar, se quer aqui, quer em outro momento. Se você manja de inglês, não é necessário fazer a tradução. Se você não tem uma noção, aí sim você recorre a esse recurso da própria internet, que é em relação ao Google, tá bom? Mas vamos aqui. Embaixo de cada palavra, depois, onde agora está traduzido em português, porque eu cliquei com o mouse no lado direito, dei apenas um clique, apareceu, busquei traduzir e fiz isso, conforme você percebeu. Não sei se esse procedimento você conseguiu visualizar em tela, por isso que eu estou falando o que eu estou fazendo, tá bom? Aqui é algo didático, é passo a passo. Você vem aqui embaixo, ó, você bota a maioria das terminações, das terminologias está em inglês e vai ser mantida em inglês. Ó, coloca aqui, você sabe que é uma preposição. Quando aparece esse N aqui, você já sabe que é um substantivo em inglês. Logo, você tem uma preposição, seguido de um substantivo e vai dar a classe, ó, feminino singular. O verbo bará, que é este aqui, você não precisa fazer das tripas coração para adivinhar em que tempo está. Vamos ver aqui como é que se encontra. O verbo kal, no tempo perfeito, perfeito, não vou nem falar em tempo, né? Mas kal, perfeito, terceira pessoa do masculino singular. A informação está bem mastigadinha. É suficiente para você? Não. Para quem vai estudar e se aprofundar no hebraico bíblico, vai ver que ele tem que saber lidar com essas informações. Já tem os dados. Não é tão simples assim, não. Vou dar um exemplo. Aqui está na forma que a gente chama de absoluta, mas existe uma forma chamada construta. Percebeu que são nuances de que é tudo língua hebraica, numa referência ao hebraico antigo, mas tem os seus detalhes. E você vai, aos poucos, aprender. O professor, ele precisa saber dessas questões, que eu chamo de menores,
mas que são importantes para a sua devida compreensão e até mesmo transmissão do conhecimento da língua hebraica. Mas você que está iniciando no hebraico, não precisa nesse primeiro momento, porque você já vai ter muitos recursos. Volto uma vez mais, eu estou aqui, ó, volto aqui na setinha. Poderia ver aqui, ó, os textos paralelos, sermões, áudios, possivelmente vai estar em inglês, áudios de Bíblias, inclusive. Deixa eu ver aqui a questão esse recurso. Ah, aqui são os recursos, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E tem várias, está tudo em inglês, tem várias pinturas, vou dizer, ou figuras, imagens e obras de arte, de acordo então com cada versículo. Olha só que interessante. Eu particularmente não tinha ido até aqui não, porque o meu objetivo é sempre mais os comentários, a Bíblia interlinear, e por isso eu sinceramente não tinha ido, não. Na tradução aqui fala assim, ó, suíte de estudo bíblico online. Você fala assim, suíte é um site, tá bom? A tradução nem sempre bate de uma forma exata, mas você entendeu. Agora, o comentário, com base em Gênesis 1, versículo 1. Você vai ter uma opção, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33. Somente aqui, 33 comentários bíblicos. Basicamente é a Bíblia toda. Basicamente. Acontece que você vai ter que escolher um ou outro. Agora a gente precisa falar de alguns tipos de comentários. Tem os chamados de comentários expositivos e comentário exegético. Eu gosto mais do exegético. Não é que é minha praia apenas, não. É que me interessa. Eu já passei pelo momento expositivo, continuo fazendo exposição, porém, a minha inclinação é para a exegese, que vai lidar com as línguas originais, tá bom? Mas você vai ter, ó, vários comentários. Estas informações é apenas sobre o versículo de número 1, ó. Você tem um lado direito e esquerdo, um exegético e o outro expositivo. Note que tem bastante coisas, uma informação. Deus, no hebraico, Elohim, uma palavra plural na forma, mas unida a um verbo singular, exceto quando se refere aos falsos deuses dos pagãos, caso em que toma um verbo plural. Isso é importante porque lá em Gênesis 1, a palavra Elohim é plural, termina em im, que é um plural masculino. Se fosse plural feminino, seria ot, a terminação. E você não vai traduzir ali como deuses. Por causa de quê? Porque há uma indicação que se refere a Deus apenas. Quando fala Deus apenas, não a deuses, mas a uma divindade. Por causa de quê? Essa informação desse comentário expositivo é batata, ou seja, é providencial. Todas as vezes que tiver o verbo como bará, bereshit, bará está no singular. É informação que você tem, é que você pode voltar lá e observar. Está no verbo, está na forma singular, não é plural. Ora, todas as vezes que tiver no singular o verbo e aparecer Elohim, se refere a Deus, ok? Agora, quando se refere aos deuses, vai estar o verbo no plural. Digo isto porque Elohim pode ser Deus, o D maiúsculo, uma referência ao eterno, pode ser deuses e ainda anjos, de acordo com o contexto. Ah, mas como assim anjo? Não existe palavra no hebraico para anjo? Claro que existe.
Mas acontece que a Bíblia fala sobre os filhos de Deus numa referência aos seres angelicais. E vai usar, então, Bene Elohim, isto é, os filhos de Deus, mas se referindo a esses seres angelicais. Você vai ter, então, o comentário. Aqui apenas ficamos somente nesses dois comentários até então. Bastante informação sobre um único versículo. Eu estou, olha, com o mouse aqui, ó, muita coisa mesmo, gente. Coisa maravilhosa. Olha só quanta coisa boa, tá bom? Agora, eu vou dar uma dica. Tô falando assim, claro que ninguém, vou dizer assim, quando dá uma informação, a gente tem uma tendência, mesmo que a gente não confesse. Vou dar um exemplo primeiro e depois vou voltar a mim. Quando, às vezes, as pessoas falam sobre os jornalistas, se são de direita, se são de esquerdas, não importa, fala assim, porque o jornalismo é muito tendencioso. Ora, quem não é tendencioso? Que é difícil é, não ser parcial. O juiz tem que julgar com imparcialidade, mas ele julga de uma forma imparcial mesmo. O jornalismo tem que ser imparcial. Mas como é que vai fazer isto? Eu penso que nós seres humanos todos, sem exceção, somos tendenciosos, tem aquela inclinação de acordo com a nossa cultura, com a nossa religião, com o nosso credo, e etc e tal. E a gente acaba, olha, inclinado, ou seja, estamos sendo tendenciosos. Agora, com relação a mim, eu não posso dizer eu sou imparcial, porque, num certo sentido, eu sou tendencioso. Eu quero mostrar para você o que eu considero ser a verdade bíblica. Eu estou inclinado a apontar alguns autores que vão fazer com que você venha pensar, ter um pingo de reflexão sobre alguns textos e não sair fazendo que nem alguns, repetindo como se fossem papagaios, sendo meros repetidores. Deste modo, eu não posso dizer que eu sou imparcial. Eu sou parcial, eu sou um crente denominado batista, mas antes de tudo sou um cristão. Mas você é batista? Eu sou membro de uma igreja batista. Batista não salva. A igreja batista não salva. Quem disse que eu nunca disse que a igreja batista salva? O nome batista é de menor importância, ou placa denominacional não é importante. Como assim que não é importante? Se placa denominacional não fosse importante, todas as igrejas deveriam retirá-las. Mas a Assembleia de Deus não quer retirar. A igreja congregacional, adventista, metodista, ninguém quer tirar a placa. E ninguém precisa tirar placa alguma, gente. A gente que às vezes pensa de uma forma um tanto tosca e acha que vem com alguns slogan, porque isso não é importante. Se não fosse importante, ninguém colocaria o nome da dominação, o nome da igreja, do ministério, seja lá o que for. É importante sim. Eu sou um cristão porque eu nasci de novo, fui feito nova criatura e sigo Cristo Jesus. Mas eu escolhi estar num grupo chamado Batista. Acontece que eu não posso abrir mão disto. Mas pode ser que alguém fale assim para mim: você está colocando a dominação batista, ou a igreja batista, ou essa terminologia, essa alcunha, porque o batista, a princípio, foi uma alcunha, um apelido dado a esse grupo, que surgiu lá em 1609 na Holanda, e falar assim, então é muita pretensão sua. Ora, um pentecostal não deixa de ser pentecostal, ele quer abrir mão do termo pentecostal. E eu que não posso usar o nome batista, às vezes um pentecostal, e tem amigos pentecostais, parentes pentecostais, conheço o movimento pentecostal, li dezenas, centenas de livros pentecostais, frequentei
dezenas, centenas, se não milhares de cultos pentecostais, reuniões, porque convivo há mais de 30 anos no meio evangélico brasileiro. Mas às vezes a pessoa fala assim: você não pode falar que usar o nome Batista, mas ele não abre mão do termo pentecostal, por exemplo. Ou eu sou neopentecostal. Para com isso, gente. Então, eu quero mostrar que é, não existe parcialidade. E sempre vai ter essa inclinação, essa tendência. Essa tendência ou inclinação não é uma coisa que eu ardilosa da minha parte, pelo contrário, é porque eu considero ser o correto. Porque se eu considerasse uma outra denominação correta, eu deixaria de ser batista. Mas eu quero, entre estes que você tem à sua disposição, comentários, eu quero indicar pelo menos dois deles. Pelo menos dois. Eu vou indicar este aqui, que é o comentário do púlpito, que é batista. É um comentário de púlpito batista. Acho muito bom, equilibrado. Você fazendo uso dele, comentário do púlpito, pode sempre recorrer aos textos que vai ter uma informação valiosa que você naturalmente vai precisar filtrar, é verdade, mas ainda assim vai lhe ser muito útil. Além do comentário batista, que é este comentário de púlpito, eu vou mencionar o segundo, que é este aqui. Acho que vale muito a pena você ler este comentário, ok? Destaca aqui o nome dele aqui. Só tem a ganhar, só tem a acrescentar. Eu falei que ia indicar dois. Um outro que eu posso. Claro, são dois bons. Claro que eu tenho preferência por alguns. Conforme já disse o dois, eu vou me dar o direito de indicar mais um. O primeiro deste aqui, ó. Esse primeiro que vai aparecer para você. Ó, muito bom também. São três comentários que você pode sempre fazer o uso, tá ok? Vamos para mais recursos a fim de que eu venha encerrar esse, esse vídeo. Agora, para você que está se deparando pela primeira vez, deixe, não deixe de, deixa eu ver aqui, se tem mais recursos para você. Aqui nós temos a Septuaginta. Olha essa coisa maravilhosa. Aqui é a Septuaginta. Note que eu estou ainda em Gênesis 1, versículo 1, no hebraico, Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'etz haaretz. E aqui no hebraico, enahe epoim, epo, epoiesen, hoteos, ton, uranon, kaiten, ken. O versículo 1 que eu mencionei em hebraico, agora fiz a leitura utilizando a pronúncia erasmiana do texto grego, porque a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego koiné. E está aqui, coisa boa. Você não precisa investir dinheiro na Septuaginta caso não tenha e usufruir de uma forma gratuita, sem nenhum tipo de pirataria, este recurso. Eu queria apresentar mais Bíblias para vocês. Deixa eu ver se essa versão me dá mais opções de Bíblias. Deixa eu ver o texto aqui que tem aqui paralelo. Ah, sim. Várias versões de Bíblia, só. Que coisa maravilhosa. Nova versão internacional, nova tradução viva, Bíblia padrão americano, King James.
padrão americana, NASB de 1977. Olha só quanta Bíblia, variedade de Bíblias aqui. Se você clicar nessa aqui, ó, vou clicar, vamos falar aleatoriamente não, de uma forma proposital. Cliquei nessa Bíblia, nessa versão, a versão literal padrão, ó, vai me dar, olha só que coisa boa. Geralmente nas outras Bíblias, você vê o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas nessa versão literal padrão, você lê: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se agitava. Note bem, é pairar ou agitar? Todas as vezes que eu leio versões diferentes e tem emprego de palavras que quase que quase que se torna antagônico, contrário, bem diferente mesmo. Na minha mente acende uma luzinha e um barulhinho tipo tu. Eu falei assim, eu preciso investigar, eu preciso conferir. Aí o que que eu faço? Recorro ao hebraico, ora recorro ao grego, ora recorro aos estudiosos, aos comentários bíblicos para saber qual texto está mais próximo da língua original. Observe que nesse vídeo a gente foi passando de uma forma muito rápida, como você disse, em alguns, em alguns recursos, mas sem dúvida alguma você só tem a ganhar. Cliquei agora para terminar aqui. São as Bíblias que aparecem várias. O áudio, naturalmente, joga para o YouTube, ó. Né, vai jogar para o YouTube se você quiser, mas vai estar o áudio, inclusive. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Ou seja, você vai ter muito recurso mesmo, só coisa boa, só material bom, gratuito, bastando apenas você ter uma internet, um celular, notebook ou computador. Se você quer se aprimorar cada vez mais neste site ou no outro recurso, caso queira deixar alguma pergunta, pedir alguma dica, orientação, é só deixar no comentário que no tempo hábil eu respondo. Foi mais um site que da minha um site não, um vídeo que da minha parte foi uma degustação, oferecendo esse cardápio maravilhoso que é essa infinidade de recursos à minha e à sua, à nossa disposição para melhor entender a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia ao Cantinho Teológico. Eu agradeço bastante pela sua presença e espero, sinceramente, que continue fazendo um vídeo bem simples para poder ser útil à sua vida, tanto pessoal, familiar, emocional e espiritual, sobretudo. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.